Fala aí pessoal, tudo certo? Nessa aula então a gente vai falar um pouco sobre célula, a parte de biologia celular ou também conhecida por citologia. Então começando por um contexto histórico, né, da onde veio o nome célula e como ela foi descoberta. Então, um cientista chamado Robert Hooke, ele tinha um microscópio construído por ele bem simples e ele retirou um fragmento de uma casca de árvore chamado de cortiça e colocou aquele material para ser analisado. Quando ele analisou, ele viu que era um monte de espaços vazios, ou assim ele acreditava, parecido com um favo de mel, né? Vários quadradinhos, entre aspas, né? Com esses espaços que aparentemente pareciam vazios. Então, deu o nome, né, de célula, que dá a tradução de célula para nós, certo? Que era a ideia de espaço vazio inicialmente, que assim ele acreditava que fosse. Então, aqui a gente consegue ver a imagem, né, de um desenho dele em preto e branco, né, como que ele enxergou esse fragmento dessa cortiça, né? Como se fosse vários quadradinhos, né? Parecido com um favo de mel, de fato. E aí ficou o nome batizado, né? Da célula. Com o passar do tempo, né, o microscópio foi evoluindo. Então, um outro cientista chamado Anton von Leeuwenhoek, ele aprimorou um pouquinho mais o microscópio da época, né, aproximadamente 10 anos depois que o Robert Hooke já tinha analisado, né, batizado o nome de célula. E esse microscópio melhorado do Anton possibilitou ver células vivas, ou seja, sangue, esperma, tá? E não apenas células mortas, como foi o caso do Hooke, que era com uma casca de árvore. Então já foi uma evolução que conseguiu ver um pouquinho mais de detalhes, né, de informações. Tá, em relação à célula, então, a gente tem a chamada teoria celular. O que é essa teoria celular? Diz que a célula é a menor unidade dos seres vivos e todo e qualquer ser que é vivo é formado por uma célula, ou seja, ela é uma unidade fisiológica, funcional dos seres. Só que essas células elas não são todas iguais, né? Elas variam de acordo com o tamanho, com função, o local que elas são encontradas, né? Então elas têm diferentes características de acordo com os organismos e locais em que elas são encontradas. Em relação à teoria celular, dois pesquisadores, o chamado Schleiden e Schwann, eles batizaram então essa teoria, né, que todo e qualquer ser vivo é formado por célula, que é uma unidade funcional básica dos seres vivos. Em relação à célula, então, ela só surge de uma célula pré-existente. Quando a gente falar em divisão celular, a gente vai falar do processo de mitose. Então, né, uma célula e meiose também. Uma célula só se origina a partir de outra pré-existente. Então, as células, como eu já falei, né, é considerada a unidade básica de todo e qualquer ser vivo, e esse aglomerado de células, depois a gente vai ver que vai formar os tecidos. E as células, como eu já comentei, existem características e variações de acordo com os seres vivos e até mesmo as funções de acordo com os locais em que elas são encontradas, né? Essas diferenças fisiológicas de uma célula para outra, né? De acordo com o papel que ela desempenha no organismo vivo. Lembrando que a célula sempre surge de uma outra pré-existente. Claro que isso na origem da vida foi um pouquinho diferente, né? Porque a origem da primeira célula, ela foi diferente, mas desde então toda célula só surge de uma célula pré-existente. E aí vem a pergunta, todo ser vivo é formado por célula, tá? Seja ele protozoário, seja um fungo, seja uma planta, uma alga, um animal. E aí, e o vírus? O vírus tem célula? Os vírus, eles não têm células, eles são considerados seres acelulares. Lembrando que o A em biologia significa não, né? É uma negação. Então, são seres sem células. Os vírus, na verdade, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Para o vírus ter algum tipo de função, para ele desempenhar o seu metabolismo, se reproduzir, ele precisa de uma célula hospedeira. Então, por isso que ele é um parasita intracelular dentro da célula e obrigatório. Ele só desenvolve suas funções hospedando uma célula. E o vírus é formado por quê, então, se ele não tem, né, célula? Então, aqui é uma constituição básica de um vírus, né? Eles têm algumas variações, claro. Eles são formados por alguns têm algum envelope viral, o chamado capsídeo, que é uma capinha de proteção, envelope viral, o material genético, que pode ser DNA ou RNA, né, dependendo do tipo de vírus. Então, ele é basicamente formado por material genético e proteína, né, mais glicoproteína, glicolipídio, que também tem na formação do seu envelope viral. Mas ele é uma partícula proteica, basicamente isso com material genético. Então, ele não é dotado de células, sendo acelular. Bem importante lembrar disso.
Em relação às células, a gente faz uma diferenciação em dois tipos básicos, as células procariontes e as células eucariontes. Agora a gente vai ver um pouco de cada uma. O que é uma célula procarionte, o que ela tem e o que ela não tem, a mesma coisa para a célula eucarionte. Então, uma célula procarionte é uma célula muito simples, é uma célula primitiva, é a primeira célula que surgiu, né, que são das bactérias, né, do grupo das bactérias. Então, uma célula procarionte, começando pelo nome, o que significa procarionte? Então, o prefixo pró dá a ideia de algo primitivo, algo que veio primeiro. E a palavra carionte vem de carioteca. O que é carioteca? É o nome da membrana que forma o núcleo. Portanto, procarionte significa algo que veio antes do núcleo. Seres procariontes são seres que não têm núcleo, certo? Eles são tão simples que nem o núcleo eles tinham formado ainda. Tá, mas e onde é que fica então o material genético desses seres? Esse material fica solto, ele fica disperso no citoplasma. Então aqui a gente tem uma célula procarionte típica, que é uma célula de uma bactéria, por exemplo, para ver a constituição. O que ela tem? Então ela tem um DNA chamado de DNA cromatina, que é um DNA único, tá? É uma molécula apenas e ela é circular, então ela começa, faz um monte de voltinhas e termina no mesmo lugar, diferente da célula eucarionte, que a gente vai ver que é linear. A única organela que uma célula procarionte tem são os ribossomos, tá? E ela é uma organela dita não membranosa. Além disso, os seres procariontes têm uma parede celular externa à membrana plasmática, ou seja, uma camada fora da membrana, tá? Com uma proteção extra. Então, posterior à parede tem a membrana plasmática. O citoplasma, que vai ser o conteúdo gelatinoso, que vai preencher a célula procarionte, né? Algumas bactérias têm uma estrutura chamada de plasmídio, que também apresenta DNA. Então, o plasmídio nas bactérias vai dar resistência bacteriana. Quando a gente toma um medicamento, né, e diz se ela é resistente ou sensível, tá ligado com a questão desse plasmídio, né, que é a característica dessa peça dentro da célula procarionte. E o mesossoma, algumas bactérias têm também, que é essa invaginação aqui, que ela possibilita a parte de respiração. As bactérias que conseguem fazer respiração, né, ele auxilia nesse processo. Então, a célula procarionte, como eu já falei, é uma célula bem primitiva, ela é uma célula, né, que veio primeiro, os primeiros seres vivos a surgir no planeta Terra, uma estrutura extremamente simples, né, ela praticamente não tem complexidade, tem uma organização bem simples, o que é uma característica boa, porque com isso ela consegue se reproduzir de maneira rápida, ela não apresenta o núcleo individualizado, ou seja, ela não tem o núcleo, sendo que o DNA vai ficar então solto no citoplasma, não tem núcleo, consequentemente ela não tem membrana nuclear, ou seja, ela não tem carioteca. O material genético é apenas uma molécula única, né, então, de DNA circular, e ela fica solta numa região que a gente chama de nucleoide. Nucleoide não é núcleo, é apenas uma região em que está o DNA disperso. Ela não apresenta organelas membranosas, né, a presença de uma organela, para a gente lembrar, é o ribossomo. As células procariontes são células unicelulares, ou seja, os seres procariontes são seres unicelulares, formados por uma célula apenas. Apresenta uma parede celular externa à membrana plasmática, que é de um polissacarídeo, no caso das bactérias é de peptídeo glicano, e os representantes das células procariontes são as bactérias e cianobactérias, certo? Seres relativamente simples, com uma organização simples. Já as células eucariontes, elas são bem mais completas e complexas. E a célula eucarionte, a gente vai dividir ela em dois tipos, a célula eucarionte tipo vegetal e a célula eucarionte tipo animal. Então, o que é uma célula eucarionte? A célula procarionte é aquela que era primitiva, que veio primeiro e que ela tinha uma organização muito simples. Então, célula eucarionte, se a gente for analisar a palavra eu, significa verdadeiro, e carionte vem de carioteca, ou seja, membrana nuclear, núcleo. Então, eucarionte é uma célula que tem um núcleo verdadeiro. Consequentemente, o material genético não fica mais solto no citoplasma, e sim protegido por um núcleo. Então, as células eucariontes, elas vão ter a presença do núcleo, o tamanho da célula já é maior e mais complexo, né, em relação à célula procarionte. As células eucariontes, elas evoluíram, inclusive de células procariontes. O DNA, como eu falei, não fica mais solto no citoplasma, e sim armazenado e protegido, né, pelo núcleo.
A molécula do DNA eucarionte, ela não é uma molécula circular e única, tá? Ela é uma molécula linear e aí a quantidade de material genético, né, varia de ser para ser de cada espécie. As células eucariontes, elas apresentam várias organelas e organelas membranosas, né? Então não é só o ribossomo, que é uma organela não membranosa, ela tem várias outras, como a mitocôndria, como o cloroplasto, o retículo endoplasmático, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então são células mais complexas. A divisão entre célula eucarionte, a gente vai falar em célula animal e vegetal, e elas apresentam algumas diferenças entre elas. Os organismos que têm célula eucarionte, eles podem ser organismos unicelulares, como o caso de um protozoário, por exemplo, e pode ser um organismo pluricelular, como um vegetal, certo? Então, todos os demais seres dos 5 reinos, né, com exceção do reino Monera, que é o reino das bactérias e cianobactérias, todos os demais 4 reinos pertencem, são grupos que pertencem ao grupo de célula eucarionte, ou seja, com núcleo protegendo o material genético. Vou falar um pouquinho sobre a célula eucarionte vegetal. Primeira coisa a lembrar, né, se ela é uma célula eucarionte, ela é uma célula que apresenta um núcleo verdadeiro. E o material genético, o DNA, fica guardado dentro desse núcleo, certo? Que vai diferir, entre outras coisas, de uma célula procarionte. Então, outra diferença grande entre uma célula eucarionte e uma procarionte é a quantidade de organelas e a complexidade. Por quê? A célula eucarionte ela apresenta organelas membranosas, né? Apresenta não membranosas também, como é o caso do ribossomo, e ela tem uma grande complexidade, ou seja, ela tem uma grande quantidade de organelas. Se a gente for diferir uma célula eucarionte tipo vegetal e animal, algumas características para a gente diferenciar. A primeira delas é o formato. A célula vegetal é mais quadradona, mais hexagonal. A célula animal a gente vai ver que ela é mais arredondada, mais ovoide. Outra característica que diferencia uma célula vegetal é a presença da parede celular, certo? Que é uma camada extra externa, a membrana plasmática, né, com uma proteção extra. Outra característica para diferenciar quando é uma célula eucarionte do tipo vegetal é a presença do vacúolo de subcelular, o vacúolo central, que é essa bexigona que tem na célula para armazenar a água. Outra diferença que tem só em célula vegetal é a presença do cloroplasto, organela muito importante para a fotossíntese, né? Tanto que o cloroplasto, ela que dá a coloração verde, ela que tem a clorofila e auxilia na fotossíntese. Além disso, tem várias outras organelas que a gente vai citar, né, elas com maior detalhe nas próximas aulas, mas para não deixar passar em branco, a presença do ribossomo, então que tem tanto célula procarionte como eucarionte, a presença da membrana plasmática, que ela é uma estrutura, né, ela não é uma organela, mas é presente em todos os tipos de célula também. O complexo de Golgi, ou Golgiense, é uma organela encontrada nos dois tipos de célula eucarionte, animal e vegetal. A presença dos retículos lisos e rugoso também está nos dois tipos de célula, né? E o núcleo com aqui as subdivisões em relação às partes, né? Que é a cromatina, o nucleolo, que seria o núcleo do núcleo, a carioteca, que é a membrana nuclear, né? E os poros, que são orifícios para permitir a entrada e saída de substância. Então, essa é a célula eucarionte vegetal. Então, lembrando, formato, a presença de parede celular, vacúolo e cloroplasto vão diferenciar ela de uma célula animal. Então, aqui é a célula eucarionte animal. Se ela é eucarionte, ela apresenta núcleo, o DNA fica armazenado, né, guardado pelo núcleo. Célula animal, como eu falei, ela é mais arredondada, né, mais redondona. E a gente tem algumas organelas e características em comum com a célula vegetal e outras diferentes. Por exemplo, a presença de uma organela chamada centríolo. Ela é encontrada, né, nas células animais e não é encontrada em todas as vegetais, tá? Na maior parte não é encontrada. Outras organelas que a gente tem em comum. A presença do núcleo, né, que é o que faz ela ser uma célula eucarionte. A presença dos retículos, né, liso e rugoso, que tem também lá na célula vegetal. Presença de peroxomo, uma outra organela que vai auxiliar na degradação de ácidos graxos, o retículo liso, o chamado não granuloso, que também vai ser encontrado na célula vegetal. Depois a gente fala também um pouco sobre as funções de cada organela. O complexo de Golgi, presente nos dois tipos de célula também. Membrana, que não é organela, né, mas é uma estrutura, presente em todo tipo de célula. Mitocôndria, ribossomos e os lisossomos, tá? São outras
organelas presentes em célula animal também. Como eu falei, algumas em comum entre animal e vegetal e outras exclusivas. Então, aqui para a gente fechar, a diferença de célula procarionte e eucarionte animal e vegetal tem essa tabela, tá? Com o que a gente encontra em cada tipo de célula. Então, na parede celular, né, que serve para proteger. Célula procarionte, ou seja, bactéria, tá? Tem parede. Célula de eucarionte vegetal tem parede. Célula animal não tem parede, certo? Então, essa é uma diferença para lembrar. Membrana plasmática, todas as células têm. Núcleo, aquelas que são eucariontes vão ter núcleo, né? Então, eucarionte animal e vegetal. Nucleóide, apenas a bacteriana, a procarionte tem, né? Porque ela é uma região central, na verdade, onde fica o DNA, né? Disperso. Mitocôndria, só nas células eucariontes. Cloroplasto, apenas na célula vegetal. O vacúolo de suco celular também apenas na célula vegetal, que é o que diferencia, inclusive, né, da célula animal. Citoplasmas, 3 tipos de célula tem. Retículo endoplasmático, seja ele liso ou rugoso, as células eucariontes têm. Complexo de Golgi também, para eucariontes. Lisossomo, ele é encontrado na célula animal e na célula vegetal, que eu coloquei um asterisco, mas ele não é encontrado. Por quê? Dentro do vacúolo de suco celular acontecem reações semelhantes a que o lisossomo executa na célula animal, que é a parte de digestão, tá? Então, ele não tem, mas tem esse asterisco porque tem, digamos que essas reações ocorrem em outro local, que é no vacúolo de suco celular. O centríolo, ele é encontrado nas células eucariontes do tipo animal e também nas células chamado de células eucariontes de vegetais inferiores. Quem são esses inferiores? São os primeiros grupos de vegetais, certo? Aqueles mais simples. Então, a maior parte dos vegetais que a gente tem no grupo das angiospermas e gimnospermas, que são os ditos superiores, não há presença do centríolo. O peroxissomo é uma organela encontrada, então, tanto na célula eucarionte animal como vegetal. E aqui eu também coloquei um asterisco porque alguns livros trazem que as células vegetais não têm peroxissomo, mas elas têm, inclusive, elas têm um tipo de peroxissomo especial chamado de glioxissomo, tá? Que é importante para a germinação das sementes. O citoesqueleto não é uma organela, mas é uma estrutura que é encontrada em todos os tipos de célula, procarionte e eucarionte. Por que eu também coloquei um asterisco aqui? Porque se vocês pegarem questões ou livros de biologia mais antigos, vai dizer que não tem citoesqueleto em célula procarionte, mas tem, tá? Essa é uma descoberta um pouco mais atual. Então, as bactérias, elas têm um citoesqueleto, claro que mais simples do que de uma célula eucarionte, mas hoje já é comprovado que existe, né, citoesqueleto nesse tipo de célula. Certo? Com isso a gente fecha então as diferenças entre as células procariontes e eucariontes. Até a próxima aula, pessoal. Beijo!